Olá a todos e todas! Hoje vamos responder 7 questões da banca CKM Serviços. Elas foram aplicadas em provas para concurso de nível médio. Em cima das perguntas estará em qual concurso que ela foi aplicada. Se você está assistindo para praticar os seus conhecimentos, faz o seguinte: assim que a pergunta aparecer na sua tela, pausa o vídeo e responde. Assim que você tiver a sua resposta, retome o vídeo para ver a resolução, certo? No trecho, se surpreendeu ao notar o sobressalto numericamente no intervalo temporal abordado na pesquisa. A palavra em destaque é classificada morfologicamente como? Então, temos a palavra em destaque intervalo. E a banca aqui pediu do candidato a classificação morfológica dela. Se ela é numeral, advérbio, substantivo, adjetivo ou verbo. Uma palavra para ser numeral, ela tem que transmitir o quê? Quantidade ou sequência. Quantidade, 2, ou quantidade coletiva, uma dúzia, uma centena, um milhar, ou uma sequência, primeiro, segundo, terceiro, 18º. Uma palavra que é advérbio, ela é uma palavra que modifica o verbo ou o adjetivo na frase. Periodicamente, hoje. Substantivo aqui é uma palavra que pode ser qualificada. Ela nomeia a palavra. Ela pode ser o sujeito, sendo assim o nosso gabarito. No intervalo temporal abordado na pesquisa. Aqui ele foi o quê? O sujeito que recebeu a ação. Ele foi abordado na pesquisa. Adjetivo é aquela palavra que dá características, atributos, qualidades. Não é também o nosso caso. E o verbo é sempre a ação feita ou recebida. No caso aqui, a ação foi recebida pelo intervalo, o intervalo foi abordado, ou também pode ser um fenômeno da natureza. Chover, amanhecer, anoitecer, ok? Assinale a alternativa que apresenta um substantivo classificado como sobrecomum. O que é um substantivo sobrecomum? É aquele tipo de substantivo que não admite flexão de gênero. Estará sempre ou no masculino ou sempre no feminino. E isso a gente vê aonde? No artigo. No artigo que vem acompanhado a esse substantivo. Temos aqui 5 alternativas: dentista, cliente, jurista, cineasta e vítima. Dentista, a gente pode falar a dentista ou o dentista. Cliente é a mesma coisa, a cliente ou cliente. Jurista, a jurista ou o jurista. Cineasta também, a cineasta ou o cineasta. Nosso gabarito aqui é a letra E. Seja homem, seja mulher, sempre será a vítima. Um aluno, para ser aprovado, precisa estudar. A expressão em destaque no período acima indica a ideia de... Ele quer saber a ideia que transmite o trecho para ser aprovado. Transmite ideia de lugar, de tempo, de finalidade, de modo ou de comparação. Quando a gente está em dúvida, o que a gente faz? A gente faz uma pergunta para o verbo. Aqui o verbo que a gente vai perguntar é o estudar. Por que precisa estudar? Para ser aprovado. Então isso traz para nós o quê? Uma ideia de finalidade. Para qual finalidade você está estudando? Para ser aprovado. Por qual motivo você está estudando? Para ser aprovado. Então, desse modo, aqui transmite a ideia de finalidade. Assinale a alternativa em que o uso da crase é facultativo. Vamos relembrar que as regras da crase. Na questão de uso facultativo, nós temos 3 situações.
Quais são elas? Depois de até, antes de pronomes possessivos femininos e antes de nomes próprios femininos. Nessas três situações, o uso da crase é facultativo. Você pode colocar ou não, que estará correto. Alternativa A. Pedi ajuda à minha psicóloga. Olha aqui o pronome possessivo. Olha aqui, minha psicóloga. Aqui o uso da crase, ele é facultativo. Nós temos aqui já o nosso gabarito. Saiu da festa às escondidas. Aqui ele não transmite um modo da forma que a pessoa saiu, que nem no caso bife à parmegiana, à la carte. Então aqui o uso é obrigatório. C. Dirija-se à biblioteca municipal. Quem se dirige, dirige a algum lugar, a algum local. Nesse caso aqui também é um uso obrigatório. D. O fumo é prejudicial à saúde. Se é prejudicial para algo ou para alguém. Para a saúde. Uso obrigatório da crase. A peça começará às 20 horas. Aqui também, quando determinamos o quê? Horário, uso da crase obrigatório. O grandioso desfile do Galo da Madrugada 2020, considerado o maior bloco de carnaval do mundo, acontecerá no dia 22 de fevereiro, sábado de Zé Pereira. A expressão em destaque no trecho acima foi construída entre vírgulas por exercer a função de... Então, esse trecho aqui, no nosso enunciado, considerado o maior bloco de carnaval do mundo. Qual é a função dele? Nosso gabarito aqui é a letra A. É um aposto explicativo. O trecho ele não está falando sobre o desfile do Galo da Madrugada. Aqui, entre vírgulas, está explicando o que é o Galo da Madrugada. É o maior bloco de carnaval do mundo. Para a pessoa que não conhece do que se trata, ela tem uma ciência do que se refere. Vocativo também não. Vocativo é quando a gente chama a pessoa, quando a gente está falando, a gente quer a atenção da pessoa, do nosso ouvinte. Objeto direto também não. Adjunto adnominal também não. E adjunto adverbial também não. É um aposto explicativo aqui, no caso. Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas respectivamente pela mesma regra de história, lápis e céu. Aqui a CKM Serviços pediu ao candidato qual alternativa contém 3 palavras que recebem a mesma regra de acentuação de história, lápis e céu, nessa sequência. Vamos ver as regras dessas palavras. História, porque ela é acentuada, porque toda proparoxítona deve ser acentuada. Porque lápis leva acento, paroxítona terminada em I ou IS leva acentuação. E céu, porque é acentuado? Porque é uma oxítona monossílaba terminada com ditongo aberto. Aqui no caso é U. Nosso gabarito aqui é a letra C. Cárie, júri e léu. Essas 3 palavras estão de acordo com as regras de história, lápis e céu. Cárie recebe acentuação porque toda proparoxítona é acentuada. Júri, terminada com I, recebe o acento agudo em Ju. E léu é uma oxítona monossílaba terminada com ditongo aberto. Na alternativa A palavra que elimina já essa alternativa é a palavra possível. Ela é uma paroxítona terminada em L. A alternativa B, a persistência, está na mesma regra de história. Só que elétrons
ela recebe acentuação porque é uma paroxítona terminada em N. A palavra que elimina a alternativa D é forceps. Forceps. Ela leva acentuação por quê? Porque é uma palavra terminada com PS. Mesma regra para bíceps. E a alternativa E, a palavra que elimina essa alternativa é a palavra técnicas. Ela entra aqui na regra da proparoxítona. Nesse caso, então, também não está na regra de lápis. Assinale a única alternativa correta quanto à ortografia. Então, das 5 alternativas aqui, somente uma está com todas as palavras escritas corretamente. Alternativa A, vultosa, prazeroso e mexer. A palavra que elimina a alternativa A, prazeroso, o correto é prazeroso. B, paralisar, estagnar e encher. Paralisar aqui está incorreto, não é com Z, é com S. Alternativa C, oficializar, fizermos, analisar. Analisar aqui elimina a alternativa C, ela também é escrita com S. D, beneficente, assessores, quisermos. Esse é o nosso gabarito. Todas as palavras aqui estão escritas corretamente. E a alternativa E, exceção, moleza e profetiza. Profetiza elimina a alternativa E. Profetiza escrevemos com Z. Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.